Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te convidar a parar por um instante e respirar fundo. Muitas vezes, corremos tanto no dia a dia que esquecemos de ouvir a voz de Deus. E é justamente nesse silêncio interior que Ele fala conosco. Há uma promessa registrada em Isaías 41:10 que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas um versículo decorativo para ser lido rapidamente. Elas são um recado direto do coração de Deus para o seu coração. Quando você se sente sufocado pelas preocupações, quando as incertezas do amanhã pesam sobre seus ombros, essa promessa se torna um farol que guia e sustenta. Repare como cada linha desse versículo carrega uma revelação poderosa. O Senhor começa dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Ele não pede que você seja corajoso por sua própria força, nem que enfrente a vida sozinho. Ele declara que a razão para não ter medo é a presença dele. O Criador dos céus e da terra caminha ao seu lado, mesmo quando você sente que está no vale mais escuro. Quando lembramos disso, percebemos que o medo perde parte do seu poder, porque onde a luz de Deus chega, as trevas precisam recuar. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu confio em ti, Senhor. A segunda parte desse versículo nos traz ainda mais consolo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Perceba a intimidade dessa declaração. Deus não diz apenas, eu sou Deus. Ele afirma, eu sou o teu Deus. Isso muda tudo. Ele não é um ser distante, inacessível, que observa de longe a sua luta. Ele é o Deus que te chama de filho, que se envolve nas suas batalhas e que não se afasta nos momentos de dor. Quantas vezes você já se sentiu sozinho diante de problemas que pareciam maiores que você? Quantas noites passou sem dormir, tentando encontrar uma saída que parecia inexistente? É nesse momento que a voz de Deus ecoa dentro da sua alma. Não se abata, não se entregue, porque eu sou o teu Deus. Ser assombrado é permitir que o peso da vida esmague o coração. É sentir a alma enfraquecer sob o fardo das preocupações. Mas o Senhor nos lembra que Ele é suficiente para cada uma das nossas necessidades. Não precisamos carregar sozinhos o que Ele já se ofereceu para carregar conosco. Assim como uma criança que, ao sentir medo durante a noite, se acalma ao perceber a presença do pai ou da mãe, você pode descansar ao sentir a presença do Pai Celestial. Porque não é a ausência da escuridão que traz paz, mas a certeza de que aquele que é a luz está ao seu lado. Se você crê que Deus é o seu refúgio, declare com fé nos comentários: Tu és o meu Deus. A próxima promessa de Isaías 41:10 é como um bálsamo para a alma cansada. Eu te fortaleço e te ajudo. Repare que Deus não apenas manda que não tenhamos medo, mas Ele se compromete pessoalmente a nos revestir com a força que não possuímos sozinhos. Quantas vezes nossas pernas tremem diante de um desafio? Quantas vezes nossas mãos se cansam de lutar e nosso coração se abate? É justamente nesses momentos que o Senhor diz: Eu mesmo colocarei em você a força que falta. O inimigo sempre tenta nos lembrar de nossas limitações. Ele sussurra sobre as falhas do passado, aponta nossos erros e tenta nos convencer de que não temos capacidade. Mas a verdade do Evangelho é outra. Em nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta de forma ainda maior. Ele não exige perfeição. Ele nos oferece graça. Quando você sente que não vai conseguir continuar, saiba que o céu está se movendo em sua direção. Deus não apenas fortalece, Ele também ajuda. Ajuda quando você não sabe qual caminho seguir. Ajuda quando a dor aperta. Ajuda quando tudo parece perdido. E essa ajuda não é tardia, nem insuficiente. É uma ajuda perfeita, que chega no tempo certo e de forma certa. Por isso, em vez de se afundar na vergonha ou no desânimo, levante-se e declare: Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você recebe essa palavra, escreva com fé nos comentários: O Senhor é a minha força. A última parte de Isaías 41:10 eleva essa promessa ao seu ponto mais alto. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas o que isso significa de fato? Sustentar é muito mais do que apenas apoiar. Sustentar é carregar quando você não tem mais forças para andar.
É não deixar que você caia quando tudo à sua volta parece ruir. É como um pai que segura firme a mão de uma criança atravessando uma rua movimentada. A mão de Deus não é como a mão do homem. Ela não é limitada, não é fraca, não falha. A mão de Deus é justa, pura, poderosa e vitoriosa. É uma mão que levanta quando o inimigo tenta derrubar. É uma mão que protege quando o mal tenta se aproximar. É uma mão que guia quando você não enxerga o caminho. Imagine as águas de um rio transbordando, tentando te arrastar para longe. É exatamente nesse momento que a mão de Deus se estende e te ergue acima das ondas. Ou quando o peso das preocupações ameaça esmagar o seu coração. É essa mesma mão que te sustenta de pé. Ser sustentado pela destra de Deus é viver com a certeza de que você não está à mercê da sorte nem das circunstâncias. Você está nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Se essa promessa trouxe paz ao seu coração, declare nos comentários: a mão de Deus me sustenta. Quando olhamos para esse versículo por completo, vemos que ele é como um mapa de sobrevivência espiritual para os dias difíceis. Ele começa dizendo para não temer, porque Deus está presente. Em seguida, ele nos lembra que não devemos nos deixar abalar, porque ele é o nosso Deus. Depois, nos garante que irá nos fortalecer e ajudar. E por fim, sela tudo com a promessa de nos sustentar com a sua poderosa mão. Isso não é apenas poesia espiritual, mas uma declaração prática para a vida. Significa que, a cada vez que o medo tentar dominar a sua mente, você pode levantar a cabeça e dizer: não estou sozinho, o Senhor está comigo. Cada vez que a ansiedade apertar o peito, você pode lembrar: eu tenho um Deus que cuida de mim. Quando as suas forças falharem, você pode declarar: o Senhor é a minha força. E quando os ataques do inimigo se levantarem, você pode descansar: a mão do Todo-Poderoso me sustenta. É por isso que precisamos guardar esse versículo como um tesouro dentro de nós. Ele não é apenas um texto para ser lido em um devocional rápido, mas um fundamento para enfrentar as batalhas diárias. É uma âncora que mantém nossa fé firme, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Se você escolhe viver debaixo dessas promessas, escreva nos comentários: eu creio na palavra de Deus. Agora que entendemos a profundidade da promessa de Isaías 41:10, é hora de trazê-la para a prática do nosso dia a dia. Não adianta apenas saber que Deus nos fortalece e sustenta. Precisamos viver de acordo com essa verdade. Isso significa que, quando a dúvida bater, não damos voz ao medo, mas deixamos a fé falar mais alto. Quando o inimigo tentar plantar pensamentos de derrota, respondemos com a palavra: o Senhor é quem me ajuda. Lembre-se, fé não é ausência de luta, é permanecer firme mesmo no meio da batalha. E cada vez que você decide confiar em Deus, ao invés de se render ao desespero, o céu se move a seu favor. A presença dele se manifesta de maneira real na sua vida. Muitas vezes, buscamos ajuda em pessoas, em recursos, em estratégias humanas, mas nenhum deles pode se comparar ao socorro de Deus. A mão que criou o universo é a mesma que se estende para te erguer. Quando você entende isso, descobre que não existe vale tão escuro que a luz de Cristo não possa iluminar. E saiba, você nunca está só. Até quando não sente, Deus está ao seu lado. Até quando não vê, Ele está trabalhando em silêncio, preparando o livramento e abrindo caminhos que ainda não enxerga. Se você confia que Deus está agindo mesmo em silêncio, declare nos comentários: eu confio no Senhor mesmo sem ver. Ao meditarmos nessa promessa, também precisamos lembrar de algo muito importante. A nossa luta não é apenas contra circunstâncias visíveis. A Bíblia nos revela em Efésios 6:12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Isso significa que muitas batalhas que enfrentamos têm uma dimensão espiritual. E é por isso que não podemos depender apenas da nossa força humana. Se tentarmos lutar sozinhos, rapidamente seremos vencidos. Mas quando nos revestimos da presença de Deus, somos cobertos por uma armadura invisível que nenhum inimigo pode quebrar. É essa proteção que Isaías 41:10 reforça. Não é apenas consolo emocional, é uma cobertura real e sobrenatural. O inimigo quer que você viva paralisado pelo medo, preso na ansiedade, afogado em preocupações.
Mas o Senhor te chama para levantar os olhos ao céu e confiar. Ele é o seu Deus, o seu ajudador, o seu sustentador. A vitória não vem da sua capacidade, mas da mão poderosa que luta por você. Cada vez que você dobra os joelhos em oração, você está lembrando ao inferno que não depende das circunstâncias, mas do Deus Todo-Poderoso. E essa postura de fé abre portas que ninguém pode fechar. Se você crê que a sua vitória está em Cristo, escreva nos comentários: a minha batalha pertence ao Senhor. Outro detalhe poderoso que não podemos esquecer é a promessa de proteção divina através dos anjos do Senhor. O Salmo 34:7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que você nunca está desprotegido. Ainda que seus olhos não vejam, há um exército celestial guardando seus passos. Quando você ora, o céu se move. Portas são abertas, correntes são quebradas e muralhas espirituais caem por terra. Deus envia seus anjos para proteger sua casa, seus filhos, sua família e tudo o que pertence a você. Eles estão posicionados como sentinelas em volta da sua vida, assegurando que nenhum plano do inimigo prospere. Por isso, não aceite viver com medo constante. Não permita que a ansiedade roube sua paz. Você não caminha sozinho pelas ruas. Você não dorme sozinho em sua casa. Você não enfrenta a luta sem cobertura. Onde você estiver, existe um cerco de proteção espiritual invisível, mas real, sustentado pela palavra de Deus. E mesmo quando ataques se levantam, a promessa permanece. Você não está vulnerável, porque a presença do Senhor é como um muro de fogo ao seu redor. Nada pode romper os limites que Deus estabeleceu para guardar aqueles que nele confiam. Se você crê que os anjos do Senhor estão ao seu redor, declare nos comentários: o Senhor me guarda e me livra. Ainda que saibamos que a vida é cheia de desafios, precisamos lembrar que Deus já nos deu uma promessa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso significa que não precisamos temer os dias difíceis, porque é justamente neles que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. As lutas podem até ser diárias, mas também é diária a renovação da misericórdia do Senhor. Ele nos dá força para cada manhã, esperança para cada noite, coragem para cada batalha. A vitória não depende de ausência de problemas, mas da presença constante de Deus em meio a eles. Quando o inimigo se levanta como um leão tentando nos devorar, precisamos lembrar que o leão da tribo de Judá é maior e já venceu por nós. Quando as ondas parecem querer nos afogar, lembramos que aquele que acalmou o mar ainda continua no controle. E quando os gigantes tentam nos intimidar, declaramos que o mesmo Deus que esteve com Davi também está conosco. Por isso, não permita que a dúvida roube a sua fé. Olhe para cada obstáculo como uma oportunidade para testemunhar a fidelidade de Deus. Ele nunca falhou e não vai começar a falhar agora. Se você confia que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza, escreva nos comentários: a tua graça me basta, Senhor. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que aprendemos. Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Nos fortalece, ajuda e sustenta com a sua destra justa. Isso não é apenas um conceito espiritual, mas uma realidade que pode transformar completamente a sua vida quando você decide crer e agir em fé. Agora, leve isso para a sua prática diária. Ao acordar, declare que o Senhor é a sua proteção. Ao enfrentar dificuldades, levante os olhos ao céu e diga: o Senhor me fortalece e me sustenta. Quando o medo ou a ansiedade tentarem dominar, responda com coragem: a mão de Deus me ergue acima de tudo. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, faça isso com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. E lembre-se, nada pode separar você do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nenhum desafio, nenhuma força contrária pode vencer aquele que confia plenamente no Senhor. Ele é sua fortaleza, seu escudo, sua paz. Ele dirige os seus passos, guarda o seu caminho e cumpre cada promessa feita a você. Então, hoje, declare com confiança que sua vida está nas mãos de Deus, que a paz dele preencha seu coração e que você viva com a certeza de que está sempre protegido, fortalecido e amado. Caminhe firme, sabendo que todas as promessas de Deus para você são verdadeiras e eternas.
Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu estou nas mãos de Deus.